Fala, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um Pote Gol, o nosso podcast do Campeonato Potiguar, que todo mundo acompanha, tira aquela onda e, é claro, fica por dentro do nosso campeonato estadual, hein? E aí, semifinal já rolou, vamos debater essa semifinal do Campeonato Potiguar nesse seu primeiro turno. E domingão tem o primeiro clássico do ano e é a decisão do primeiro turno do Campeonato Potiguar. Vamos também bater um papo, debater, analisar números, porque hoje aqui na mesa eu tô recebendo o meu amigo Thiago Valentim, estatístico, matemático, eu não sabia, mas ele é professor de educação física, um profissional de educação física e doutor em ciências climáticas, rapaz. Tá com moral esse Thiago Valentim. E é casado com a nossa queridíssima Aline, rapaz. Que moral, hein? Tiagão, seja bem-vindo, irmão. Ou vocês foram atrás de todas as informações. Aqui é igual arquivo confidencial da época do Faustão, rapaz. Luizão. Fico feliz aí com o convite. É uma honra participar aí desse podcast maravilhoso, né? O nosso único podcast, né? Do Campeonato Potiguar, com todo esse estrelismo aí que você vem tendo, né? Com as belas narrações, acompanhando muito bem aí o Campeonato Potiguar, no jogo aberto, enfim. Valeu. Parabéns aí, obrigado pela oportunidade. Tamo junto, vamos analisar muito aí, você que vive e acompanha o futebol aí potiguar de uma forma bem efetiva. Eu quero explorar muito você no nosso Potigol de hoje. E ao nosso lado também aqui é um parceiraço, um amigaço. A gente tem, já batemos peladas, jogos e tudo mais juntos. Grande Eugênio Gomes Filho, treinador da Águia de Ceará-Mirim, do Globo. E que missão nessa temporada, hein, amigo? Seja bem-vindo. Primeiramente, obrigado pelo convite, né, a todos. Treinamos, né, pelo turno da manhã e tivemos 2 períodos hoje, mas a gente fez uma forcinha para estar aqui. Sempre bom estar aqui falando um pouco do futebol potiguar, como o nosso amigo falou. A gente não tem outro podcast falando sobre, mas sim, uma missão muito difícil, mas eu tenho certeza que nesse segundo turno a gente vai fazer um grande campeonato. Claro. E a gente, Deus quiser, vai brigar por classificação. É uma oportunidade, né? Tem um segundo turno agora, que tudo pode acontecer no segundo turno, até porque tem um divisor de águas muito importante no Campeonato Potiguar para o Globo, falando, que foi aquela questão dos jogadores que foram dispensados logo após uma goleada com a América. A gente também não vai fugir desse assunto, vamos bater um papo e debater com o nosso querido Eugênio Gomes Filho. Tá começando aí, meu povo, vem com a gente! Ô, Tiagão, velho, semifinal do Campeonato Potiguar rolou e eu vou na visão do matemático, do analista, do cara que tá ali para pegar aqueles números, ver quantos passes, chute a gols, onde mais rodou a equipe, qual setor, enfim. Santa Cruz é um trabalho para ABC, hein? Isso. Já há algum tempo, né, a gente vem comentando sobre o desempenho do Santa Cruz no Campeonato Potiguar. Era a segunda melhor defesa, continua sendo a segunda melhor defesa, atrás somente do América. Teve aquele último jogo do primeiro turno, né, que foi da fase de grupos, que foi 2-2. Foi um pouco estranho pelo que os times vinham fazendo, né? Mas o América também no mês de fevereiro, né, em outras competições também começou a levar gols e aí também teve esse 2-2 aí que terminou que o Santa Cruz estava ficando em primeiro lugar e aí, no caso, né, ficou na segunda colocação para pegar o ABC. A partir dos números lá que você avalia, você traz de jogo aberto da terça-feira, foi um resultado que te surpreendeu? Até os 2-0, o Santa Cruz está vencendo aquela partida e com oportunidade de ampliar o placar ainda do primeiro tempo? Inclusive, eu estava assistindo o jogo aberto na sexta-feira e vocês entrevistaram o João Paulo, treinador do Santa Cruz. E a gente viu que ele falou que assistiu todos os jogos do ABC. Todos os jogos. Assim como o Rafael Lacerda também pós-entrevista, ele falou que assistiu os jogos do Santa Cruz. Só que a postura do Santa Cruz, né? Muita gente pode falar, o ABC, o Santa Cruz fez o gol nas falhas do ABC. Claro, foram falhas, mas o Santa Cruz pressionou. O ABC vinha, né, principalmente depois que o Vinícius saiu, entrou o Vinícius Amaral e ficou jogando um 3-5-2, né, com o Romário fechando como terceiro zagueiro. E aí, no caso, o Santa ele vinha, né, como o Valfrido, ele era o volantão, né, segurando o jogo, e foi para a zaga, então ficou faltando esse número 5, esse volante tradicional. E aí, no caso, o ABC estava indo com muita sede ao pote, e aí o Santa Cruz aproveitou nos contra-ataques. Rapaz. E outra coisa, o detalhe, eu vou fazer uma pergunta para o Eugênio, que vive de uma forma diferente o futebol em relação ao Luiz Eduardo, ao Tiagão, que vive lá no setor onde fica o treinador e sabe o que acontece nas 4 linhas. Eugênio, quando o ABC sofre o segundo gol, o Santinha faz 2-0, aí eu vou na visão do treinador. O que é que faltou ali pro João Paulo, rapaz, pra
comunicar a sua equipe, tentar segurar aquele resultado que estava tão bom jogando no Frasqueirão. A torcida já estava pé da vida com o ABC, não por causa daquele jogo, mas por diversos motivos anteriores que a gente sabe. Jogou mal contra o 13, vacilando também no Campeonato Potiguar. A Copa do Nordeste nem se fala, com 2 jogos em casa, empatando. O que é que faltou pro Santa Cruz mesmo? Tipo, segura esse resultado aí, 2-0, rapaz. Tem 2 parâmetros, né? Ou 2 pontos que a gente pode citar. Taticamente falando, enquanto o Daniel Cruz, que não é um jogador de centro de campo, né, um 9, ele é um jogador de lado. Ele estava no eixo central, no corredor central, junto com os 2 zagueiros de Santa Cruz, ele não gerou perigo. No momento que ele começou a flutuar pelo lado esquerdo e dobrou junto com o Esquilo para cima do Rafael Mandacaru, que é o lateral direito do Santa Cruz, que é muito bom, foi onde saiu a jogada do gol. Inclusive, a triangulação rápida em cima de Rafael, ele conseguiu achar e Daniel fez a infiltração e fez o gol. Então, assim... E também não foi, vou dizer que foi falta de competência de João Paulo, que eu tenho certeza que eles viram isso durante o jogo, essa leitura. Mas também um pouco de azar, né? Porque se o ABC não acha aquele gol, o primeiro que eu acabei de citar, eu acho que o ABC não teria forças. Tanto é que fisicamente eu senti o Santa Cruz mais preparado e também teve o azar de Paulinho, né? Que, para o meu ver, é o craque do campeonato. O Santa Cruz com ele é um time, sem ele é outro. E eu creio que ele está fazendo uma diferença muito grande. O time do Santa Cruz é bem treinado, fisicamente muito bom, né? Alisson Herculano e Miguel, que está lá, são grandes preparadores físicos, mas eu acho que o Paulinho dá o diferencial que outras equipes... faz o diferencial que outras equipes não têm, que o próprio Globo não tem, o Potiguar não tem, o próprio Baraunas não tem, que é aquele cara que está decidindo jogos. Isso é detalhe, eu vou já chamar novamente o Eugênio para falar sobre o Globo e o Santa Cruz. Tu enfrentou o Santa Cruz por 2 oportunidades já, né? Nesse primeiro turno, né? Isso. Eu vou falar já sobre isso. Mas quando o Eugênio, Tiagão, fala do Paulinho, e a gente tava falando aqui nos bastidores que, se fosse citar um cara agora, se o campeonato terminasse hoje, o nome do campeonato Potiguar, claro, tem um Souza do América que é craque. Isso aí é incontestável você falar que o Souza não é craque. Ele é sim um craque. Tem o Alisson, que é um homem de referência e aquele cara que chama a responsabilidade em relação ao ABC. Mas no campeonato Potiguar tem um cara que está se destacando, que é o Paulinho. Então, hoje o Santa Cruz não vive sem o Paulinho, rapaz. Pode falar assim, Tiagão? Isso, eu também penso dessa forma, como o Eduardo falou, né? É o craque do campeonato, eu também vejo assim, né? Dessa forma. O que os outros clubes não têm, né? O Santa Cruz tem. E eu até comentei, a gente estava comentando aqui antes, né, nos bastidores, que teve uma jogada que ele fez o facão, cara. Isso. O ABC tava lá, eu estava até comentando que o ABC tava com o time muito espaçado. Os 3 zagueiros, eles estavam muito distantes dos demais jogadores do meio de campo. E aí o Santa Cruz, quando vinha no contra-ataque, aí ele recebeu a bola, não me lembro de quem, fez o facão, mas aí por uma infelicidade ele não concluiu. E quando a gente tá batendo papo aí, tá passando os melhores momentos pra você dessa partida, onde o ABC empatou em casa pelo placar 2-2, aí decidiu nos pênaltis, com destaque pra atuação do goleiro Carlos. Ora, Eugênio, nesse primeiro turno, tu enfrenta um América, tu enfrenta um Potiguar de Currais Novos e a equipe do Santa Cruz. Né? Quando a gente fala dessas três equipes no primeiro turno, onde 2 chegam para decidir com a moral que chegou, que é o Santa Cruz quase vencendo o ABC e o América que sobrou para cima do Baraunas, né? Como é que você encara enfrentando essas equipes, já pensando no segundo turno, olhando para um ABC, olhando para um Potiguar de Mossoró, para um Baraunas, como é que tá toda essa questão, e claro, e o Fosse Luz, como é que tá toda essa questão de preparação do Globo para enfrentar essas 4 equipes? O Fosse Luz, o ABC e as 2 equipes de Mossoró. A gente tá fazendo uma intertemporada, né? A gente não teve uma pré-temporada muito boa, né? Tivemos muitos jogos amistosos. Porque o grupo tem camisa e muitos clubes procuraram. Então a gente fez o inverso. A gente só fez um jogo treino contra o Santa Cruz, né? Times mistos. Foi até 2-1 pro Santa Cruz. É um time que tá 3 meses treinando, né? 27 dias, desde o dia 27 de novembro. A gente, querendo não, tava com 7 dias de treinamento com o novo grupo, né? É muito pouco. A gente fez 4 dias de treinamento, jogou contra o Potiguar e venceu. Depois teve mais 3 dias, a gente fez o amistoso pensando em prol de ajudar o Santa Cruz, né? Até porque eu passei 6 anos lá, foi onde eu virei treinador profissional, tenho um carinho muito grande pelo clube. Então quis fazer isso em prol de ajudar o time deles, né? Na semifinal. E eu vejo que, assim, eu acho que por todos os problemas que passamos, eu acho que a questão motivacional é o que eu não preciso nem citar. O grupo tá muito motivado. A gente tá fazendo essa intertemporada. Semana passada a gente treinou muito 2 períodos. A gente treinou muito pesado semana passada. Essa semana a gente já teve 2 períodos no dia de hoje. A gente teve, que na segunda-feira, a gente
vai ter quarta-feira 2 períodos, amanhã 1 período, então a gente tá tendo a semana muito cheia, porque provavelmente hoje eu creio que saia, né? Que o jogo da gente vai ser dia 7, creio eu, não tenho certeza, que seria na quinta-feira, se eu não me engano, contra a equipe do Fosse Luz lá no Barretão. Então assim, a gente tá entrando com gosto de gás, né? Eu vejo um grupo motivado, um time muito coeso, digamos assim, e a gente tá trabalhando muito mesmo, a gente tá trabalhando bastante. A gente sabe dessas questões de assistir os jogos do adversário, isso é uma coisa que eu já tenho o hábito de fazer, né? Que eu fui muito tempo auxiliar. Então eu gosto de fazer isso, tenho feito isso. Se fosse eu já assisti, até porque é nosso primeiro adversário e não tinha data. Né? Os do Potiguar também assisti, né? Porque era não adversário. O próprio Alexandre, presidente do Potiguar, que é grande amigo meu, mandou mensagem agora há pouco pra mim, perguntando se a gente queria fazer um amistoso com eles em Açu. Eu fiz, Alexandre, não dá, porque a gente enfrenta vocês na segunda rodada. Mas se não fosse isso, seria Mas seria uma boa oportunidade também. Seria, né? Porque é um grande amigo que eu tenho, o Alexandre. Então eu creio que a gente está muito motivado por todo o contexto, né, do Campeonato Potiguar que aconteceu com a gente, infelizmente. Mas é o que eu digo, tudo que a gente passa na vida para nos motivar e nos preparar para algo maior, né? E amadurecer também, né? E concretizar algo mais forte, maior. Isso. Teve isso eu vou trazer para você que está em casa agora, que a gente não pode fugir desse assunto. No dia 30 de janeiro, o Globo, nas suas redes sociais, colocou uma nota oficial falando o seguinte: o Globo Futebol Clube oficializou na tarde desta terça, dia 30, o desligamento de 11 atletas que integravam o plantel profissional do clube. As saídas ocorreram em comum acordo e os jogadores e a Águia Ceará Mirim agradecem os serviços prestados. E o Globo aproveitou também nessa nota para reafirmar todos os valores. Por quê? Após a goleada, e o Eugênio está aqui, profissional, treinador do Globo, após a goleada contra o América pelo placar de 7-0, surgiu os comentários da manipulação de resultado. Até mesmo pela postura de alguns atletas dentro de campo naquela partida. E isso chamou muita atenção, não só da imprensa, como torcida e quem gosta do futebol potiguar. E logo depois, na sequência, tem o desligamento desses atletas, 11 atletas, o que assusta, né? 11 atletas de um plantel sendo desligado, e vida que segue. Como é que você encarou isso, Eugênio? Naquela partida, em um 7-0, onde sua equipe não conseguiu produzir, você realmente olhava e não tinha opções para tentar segurar aquele resultado e, claro, segurar um América que aproveitou a fragilidade. Como é que foi essa história do 7-0? A dispensa, como aconteceu? Teve sim uma mão do Eugênio e disse, olha, tem que ser dessa forma, não dá para trabalhar, alguns atletas aqui não estão colaborando. Como é que foi isso? Explica para quem está em casa. Assim, a gente tinha um grupo muito bom de trabalho, né? Nossa semana era muito boa de trabalho, muito boa. Só que, deixa eu ver como se eu explico melhor para as pessoas que estão assistindo em casa. A gente não se tinha, às vezes, foco de alguns. Não estou falando desses 11, Sim. Eu falo no aspecto geral. E a gente sabe que futebol é um esporte de alto rendimento, correto? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não acuso ninguém, até porque eu não tenho informações de tudo, só que a gente achou melhor por preservar tanto os atletas como o próprio clube, entendeu? Às vezes, porque é muito fácil para mim chegar e apontar o culpado, sendo que a gente não sabe o que realmente acontece, né? Em algumas coisas, só que o que ocorre? Depois do jogo do 7-0, eu preferi conversar com o Marconi, eu achei melhor, né? A gente sentou lá, todo mundo conversou e achou melhor por fazer isso para preservar clube, atletas, comissão técnica, porque não dava para continuar do jeito que tá, entendeu? Ou a gente tomava uma posição de mudar a situação para preservar todos, né? Atletas, né? Os que foram embora, que eu desejo sucesso para onde é que eles estejam, né? Que Deus abençoe todos eles. Isso. E também a todos nós que somos aqui da cidade, né? Que pra gente poder ver se a gente toma uma iniciativa, se a gente consegue moldar, digamos, um Globo diferente pro segundo turno. Então, assim, a gente, todos, né? Em comum acordo, todos ali sentaram, conversamos com os atletas, todo mundo entendeu, né? Todo mundo achou melhor isso realmente acontecer. E foi uma decisão tranquila, digamos assim, né? A gente tomou com calma a medida e deu tudo certo. Se a gente for analisar, o Globo no Campeonato Potiguar dessa temporada, ele perde na primeira rodada por 4-0, Potiguar, né, do Seridóense, Potiguar de Corrais Novos, empata com Santa Cruz, que chegou a esta fase de semifinal. Aí logo depois, ele, claro, antes da derrota, as 2 derrotas para o América, ele perde 2-0 para Santa Cruz, né, e tem 2 goleadas do América. 4-0 e 7-0 chamou mais atenção. E depois dessa dispensa, que é bastante curioso a gente falar, que vence o Potiguar de Corrais Novos por 2-1. Então, seria isso? Essa pergunta é até chata para o treinador que tem um grupo na mão responder, mas seria realmente esses 11 atletas que foram dispensados,
esse atraso que estava na Águia, Ceará Mirim, Eugênio? Como eu posso afirmar, né? Não teria como falar. Futebol é uma ciência, não é uma ciência exata, né? Então, assim, poderia ser que a gente tivesse mantido os 11. Os 11 teria vencido. Teria vencido o jogo, entendeu? Então, assim, é muito fácil para mim como comandante, que o futebol não é só um jogo de braço-fute, né? Um jogo de videogame que eu só faço trocar peça pro melhor, pelo pior. É uma gestão de elenco. E, assim, eu tinha uma boa relação com todos, né? Graças a Deus, nunca tive problema. Até as pessoas perguntavam por que eu estava continuando apesar das derrotas. É porque eu tinha uma relação muito boa, né? E eu vou explicar também o porquê, né? Que eu estava contando aqui nos bastidores, o motivo de eu ter continuado, né? Então, juntando tudo isso, o dia a dia de trabalho muito bom, eu creio que, assim, podia ter mudado, podia não ter mudado e podia ter vencido do mesmo jeito. E foi bom para dar uma moral até para esse segundo turno, essa vitória contra o Potiguar de Correios Novos, né? 2-1. Daqui a pouco eu vou voltar com o Eugênio para ele falar justamente porque ele ficou na Águia para o segundo turno diante da campanha que não foi tão legal. Mas, Tiagão, nesse gancho do matemático, do analista, o cara que vai lá e analisa de uma forma diferente, porque eu acho que o analista, ele vê o jogo de uma forma diferente. Não é aquele o torcedor que está naquele momento olhando só aquela jogada, o analista não. Enquanto a bola está lá na lateral esquerda, lá no centro de ataque, e o analista já está vendo a movimentação da defesa, o posicionamento do volante, se ele ocupa qual região da grande área. Como é que a tecnologia hoje, para o analista de desempenho, para o matemático que acompanha o futebol, ajuda em relação a isso ou não? É muito do feeling do profissional, aquele cara que está lá e é na manualzinho, anota. Não, como é que é a tecnologia hoje? Eu sou bastante curioso em relação a isso. Em relação à tecnologia, Luiz, é algo fantástico. Hoje a gente tem dados a todo instante. Toda ação dentro de um jogo, ela é tabulada. Então, por exemplo, um relatório após, sei lá, um jogo Liverpool e Newcastle, sai um relatório, um CSV, um arquivo nesse formato, são mais de 1000 linhas. Caraca. Cada passe, ele é registrado. Cada passe. Teve agora uma interceptação, um tackle. Então, é registrado. Um cruzamento, um passe errado. Então, tudo isso é registrado. Inclusive, tem uma estatística chamada XG, que são os gols esperados, que o pessoal que aí trabalha com odds, né, que é essa parte das bets, sim. Aí vê justamente essa questão do XG. O que o XG diz? Antigamente, a gente é acostumado a ver, gols, chutes no gol, chutes para fora. Isso. Mas o XG mostra o quanto o time pressionou, o quanto aquelas finalizações foram perigosas. E é importante, desculpa cortar o raciocínio, Tranquilo. mas o XG você consegue acompanhar até em tempo real em alguns sites, né, de apostas, né? Isso. Tem lá XG 0.68, Perfeito. 0.23, né? E aquilo ali vai, claro, baseando o apostador, quem gosta de fazer a fezinha lá, para fazer o jogo. Mas isso é bastante importante. Aí eu vou voltar. Foi importante pegar esse assunto das casas de apostas e sites de apostas. Como é que o Eugênio encara isso? E isso é uma realidade, Eugênio, quando a gente fala da manipulação de resultado, mas não na manipulação de resultado quando a gente fala vou chegar aqui, tá aqui o dinheiro, tá aqui a mala e, sei lá, cava aí 5 escanteios, cartão amarelo do primeiro tempo, enfim. Já aconteceu, você já observou, não no Globo, claro, para esclarecer, não no Globo nessa temporada, mas você já presenciou, que é um assunto recorrente, não é de hoje no Campeonato Potiguar, mas a gente tá falando. Você já presenciou alguma situação suspeita no Campeonato Potiguar? Esse ano, você disse? Não, qualquer outro ano. Já. Já? É mesmo, gente? A gente acompanha, a gente que é do dia a dia do futebol, a gente entende que tem situações que um jogador profissional não comete, você tá entendendo? Uma bola descoberta, tem coisas que você vê no dia a dia. A gente vê isso, eu particularmente vejo. Né? Eu vejo em Série D, eu vejo em Série C, eu vejo em outros campeonatos estaduais. Você vê que você fica, esse gol tá estranho, entendeu? Isso aí tem alguma coisa de errado. Entendeu? Um gol ou outro, assim. Mas eu já vi em outros anos, sim. Até que essa questão de manipulação de aposta não é uma coisa que vem agora, né? É uma coisa que já vem em outros anos. Não é de hoje, não. Muita gente dá a culpa aí para os sites de aposta, mas não é mas na verdade, isso é de muito tempo já. Mas na verdade quem perde é o site de apostas, isso. Porque eles têm que pagar a pessoa que apostou, entendeu? Isso. Enfim, é um tema muito que a gente vai deixar para outro dia, que é um tema muito vasto, se a gente for trazer isso aqui. E eu acho que perde o encanto de um campeonato que está movimentado, que tem equipes que estão chegando, que estão batendo de frente com o ABC, com a América. Santa Cruz é um exemplo disso. Baraunas, eu acho que teria a mais a oferecer, a gente vai falar sobre isso agora. Né? Quando Eugênio, um clube sofre um gol logo aos 2 minutos do primeiro tempo, como o Marcelinho Paraíba, treinador do Baraunas, sofreu ontem, eu acho que o esquema tático ele vai totalmente por água abaixo ali, né? Exatamente. Um clube querendo ou não, com a folha salarial muito menor, estrutura de trabalho muito menor,
você vai esperando alguma coisa, né? Por exemplo, a situação do Santa Cruz, o primeiro gol foi um erro de passe de Diego Jardel, né? Mérito de Paulinho, que pressionou, né? Tipo, ele fez a leitura que o passe foi fraco e recebeu a bola e fez o gol, né? Mérito totalmente de Paulinho. Só que é uma situação que o Barões não teve. Né? O Arena não permitiria, o Arena da Júnior usava aquela bola prender, digamos assim, no chão. Então, querendo ou não, é o que a gente brinca aqui no futebol também, tem um pouco de sorte. Mas a sorte é proveniente de quê? De trabalho sério, né? E o Santa Cruz tem um trabalho muito sério. Não que o Barões não tenha, mas o Barões contou um pouco com esse azar, né? Porque levar um gol de Gustavo Henrique, um jogador muito bom, logo no início acaba... Não, ali quebrou todo o esquema tático, Marcelinho Paraíba. Mas mérito do América, né? Que, por exemplo, comparado ao jogo contra o Santa Cruz, o 2-2 que eu assisti em Louco, foi uma equipe que ele foi pra jogar. Era uma postura muito séria do América. Pronto, eu achei uma postura mais séria que a do próprio ABC. O ABC entrou meio desligado, né, na partida contra o Santa Cruz. Eu achei. Você já puxou uns números aí que eu já tô vendo já. Isso. É coisa boa pra gente. Vai lá, Tiagão. Mas é só comparando, né? Vamos colocar aqui passe rasteiro mesmo. Aquele passe, não é o lançamento, não é passes. O ABC, por exemplo, deu 164 passes certos e 19 errados. Ou seja, uma quantidade baixa de passes. O ABC estava chutando muito chutão. Eu me lembro Mas nessa partida que você está falando do Santa Cruz? Contra o Santa Cruz. E a gente até comentou anteriormente que num jogo, né, no próprio jogo aberto, que no jogo contra o Fosse Luz, o ABC não dava muito chutão, tocando a bola, só que era apenas um jogo, né? A gente não tinha outros jogos para analisar. Isso. E de fato o ABC, quando a gente vem começando, o próprio Rafael Lacerda falou que o ABC não tem uma boa jogada com os zagueiros, né, com o sistema defensivo. O próprio Carlos Eduardo, ele falou que não tem não tem um bom fundamento com os pés, né? Mas olha a comparação, o América deu 454 passes certos e 24 passes errados. Contra o Baraúnas. Contra o Baraúnas. Mais que o dobro em relação aos certos. Isso, rodou muito a bola. O Souza participa muito do jogo. Mateuzinho também fez um jogo muito... Mateuzinho. O lado esquerdo do América. O lado esquerdo do América foi muito efetivo. E o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, a gente tinha elogiado lá atrás aquele jogo contra o Bahia. O Bahia não, perdão, o Fortaleza. Grande jogo, mesmo com a derrota, né? Ele isolado lá, brigando, mas ele brigando. Zaga, né? E agora, depois de muito tempo, a gente estava esperando esse jogo do América, né? Comparado a esse jogo que a gente comentou. E agora voltou. Agora, de fato, o América se impôs em casa, mostrou realmente que foi a melhor campanha, né? Que estava sendo a segunda melhor e agora está sendo a melhor campanha. E se impôs diante do Baraúnas e também teve essa questão. O futebol também tem sorte, né? Claro, é trabalho também, mas... Teve um gol aos 3 minutos. E isso muda completamente o andamento. Favoreceu muito, né, o andamento da partida para o América. Agora, Tiagão, falando nos números, se a gente for analisar os números, hoje, final do Campeonato Potiguar, primeiro turno, primeiro clássico rei do ano, a volta das duas torcidas, a Arena das Dunas... Quem é o favorito? Não estou perguntando ao Thiago Valentim. Estou perguntando aos números e às análises que você faz. Chega o América e o ABC com o mesmo número de pontos. 17 pontos somados. O América tem mais saldo de gols. E isso favoreceu e joga com a vantagem de jogar no seu campo, na Arena das Dunas. Mas tem favorito para essa partida em relação aos números falando, já que os dois chegam em situações iguais? Não, eu acho que os números também falam isso. Não tem favorito. Não tem favorito. Clássico é clássico. A gente já viu isso em diversos anos, que um time vinha bem, o outro não, e aí no clássico o jogo vira, né? Mas diante dos números também, o América vem, assim, em relação aos números mesmo, o América tá um pouquinho melhor, isso é fato, né? A zaga mais sólida. Teve somente 2 gols sofridos justamente diante do Santa Cruz, mas a gente também acompanha as outras competições, né? Mas no Campeonato Potiguar, o América só levou 2 gols. Então... rapaz. Então hoje é a melhor defesa da competição. Isso, é a melhor defesa da competição. Olha aí, rapaz, Thiago Valentim, velho. Ô, Eugênio, velho, o Globo, segundo turno, batendo na porta. Provavelmente a estreia já tá marcada, dia 7 mesmo. Eu creio que sim, dia 7. Contra o Fosse Luz, né? Barretão. Questão de contratação, questão de reforçar a equipe, tem alguma previsão ou vai contar com esse elenco que o Eugênio está trabalhando nesse momento? Não, creio que chegue mais um lateral esquerdo. Eu tô atrás até porque eu tô usando um ala. Tô jogando um 3-4-3, né? Tem problema em falar isso. Tô jogando com um ponta aberto, né? Um ponta canhoto. Legal, então, eu gosto dessa formação. Eu tô procurando mais um lateral esquerdo para fechar o elenco. Mas até agora eu tô com um elenco de 21 atletas, 22 atletas. Para mim é suficiente.
A base, como é que tá a base do Globo? A garotada, hoje o Globo trabalha com a base? Marconi deu uma, não vou dizer parada, mas não investiu como nos outros anos, só que ele voltou, né? Eu vejo o brilho nos olhos dele, esse ano ele pensa em voltar a fazer tudo novamente. Tanto é que já tem um garoto de 14 anos que eu subi pro profissional para trabalhar legal, com a gente. Véio. Que é um trabalho que a gente sempre fez lá no Santa Cruz e eu acho que o Globo tem que fazer também. Fez com o Negueba, né? O Globo fez com o Negueba. Vários anos depois, o Negueba se tornou o craque do campeonato, hoje está no Mirassol, justamente por conta dessa base, né? Essa bagagem que ele pegou treinando no profissional. Eu lamento muito quando a gente fala do Globo. Isso aqui, expressamente, já falei no Jogo Aberto, já em TV aberta. Pela estrutura que o Globo tem, desde estádio, né, o centro de treinamento, que também fica lá no Barretão. E pela história do Globo, chegar a uma final de Campeonato Brasileiro, né, disputar a Série C do Brasileirão, como o Globo disputou, chegar a uma Copa do Nordeste, bater o Internacional numa Copa do Brasil e tudo mais. É muito triste ver o Globo na situação de investimento que ele chegou para essa temporada. E na situação do ano passado, ele disputa para não cair, né, onde a gente tinha o Globo poderia ser considerado uma terceira maior força do nosso futebol. Isso. ABC, América e Globo. E o Globo, repentinamente, ele... Mas é por esse motivo, Luiz, que foi um dos motivos que me fez acertar com o Globo, entendeu? Foi mesmo, Eugênio? Foi... Porque o Globo, assim, eu antes de ir pro Santa Cruz de Natal, através do professor Igor César, né, que me levou como auxiliar dele... Grande Igor César Moral de Pirangi. Fala comigo direto, rapaz. Ele é. Aí ele que me levou como auxiliar dele na segunda divisão, né, em 2016. Eu estava no Globo, trabalhei de 15 e 16 no Globo, aí no final de 2016 ele me levou para a segunda divisão para ser auxiliar dele, e a gente foi campeão, né, da segunda pelo Santa Cruz de Natal e teve acesso. Então, eu sempre tive esse sonho, sabe? O Globo, quando eu trabalhei lá, era um clube em ascensão. Foi quando o Luizinho... Igor saiu, Luizinho Lopes chegou, passei um tempo com o Luizinho, aí foi quando o Igor me chamou, né? Meses depois. Então, assim, eu vi o Globo muito grande. E assim, comparado aos outros clubes, é um clube que tem estrutura para trabalhar. Pô. Eu moro em frente ao campo, entendeu? Quando eu não venho para Natal, eu atravesso o campo, eu tenho muita facilidade para trabalhar. Eu sei que a gente tá com o elenco jovem, mas tá com o elenco, a gente qualificou o elenco com esses atletas jovens, e assim, por ser esse um dos motivos, eu tenho a confiança do presidente, eu sinto muito isso, eu vejo o brilho nos olhos dele em relação à base. Ele me deu o aval, né, para o segundo turno montar um time enxuto, mas um time da minha confiança, e eu creio que esse foi um dos motivos, né, para ir para o Globo, porque é um clube de camisa, como você falou, sempre é a terceira força, tanto é que na pré-temporada a gente sentia os clubes ligando pra gente, querendo fazer amistosos, Santa Cruz, Recife, CSA, os clubes ligando atrás da gente. Então, assim, eu creio que isso foi um dos motivos, né? E o outro motivo, como eu tinha comentado, foi porque eu recebi... Eu tenho 4 propostas hoje, né? Para depois do estadual, eu recebi uma de Roraima, uma de Rondônia, que os estaduais começam lá agora, e recebi uma proposta de Andorra e uma de El Salvador, né? Então, assim, a questão do visto de trabalho já tá tudo ok. O bom é que o mais pertinho fica em Roraima, né? O resto é tudo longe. Tudo longe. Mas a gente sabe que carreira de treinador de futebol é isso, né? A gente não fica por aqui, assim... Meu empresário, né, que é Silva da Sport Car Market, né, lá do Rio de Janeiro, ele que tá fechando esses clubes para mim, né, ele que procura para mim, e assim, a gente já tá trabalhando junto há um tempo, e por esses motivos, eu quis acertar com o Globo justamente pensando nesses projetos futuros, né? E o importante falar, e o Eugênio é potiguar, né? Daqui a pouquinho vai falar um pouquinho mais da história do Eugênio. O Eugênio é potiguar, tem uma ligação muito forte com o futebol. É novo, né? A gente já vai falar a idade do Eugênio também. Mas quando a gente fala o Globo, a temporada do Globo encerra no Campeonato Potiguar. Isso. Né? O Globo não joga mais na temporada 24 em nenhuma outra competição. Aí vai apenas observar 2025, se vai preparar no final do ano ali para chegar a 2025. E essas propostas eu fico muito feliz pelo trabalho que o Eugênio vem desenvolvendo no nosso futebol. E a gente brinca que ali o Acre, Roraima, tá longe. Não, mas é onde vai começar realmente um outro cenário de campeonato estadual e tudo mais. Quem sabe um cenário nacional, indo também para um futebol estrangeiro, né? Como o Eugênio falou. Isso é bastante importante. Quantos anos o Eugênio tem? Fiz 30 agora. Tá vendo aí, velho? 30 anos, Eugênio. Pai. Passou já pelo Santa Cruz. Santa Cruz, Força e Luz, Crato e Potiguar. Aí, é meu quinto clube. Quinto clube é o Globo. Só sucesso pro Eugênio, vai estar aqui na torcida. Ô, Tiagão, velho, e você, como é que começou essa onda ligado ao futebol? Agora vamos quebrar um pouquinho das análises, bora falar da gente agora, que a galera gosta. Tiagão é abecedista, é americano, pra qual clube o Thiago torce e como é que começou essa paixão pelo futebol potiguar e análise do futebol? Sempre eu acompanhei muito, Luiz, muito futebol, anos 90, São Paulo Futebol Clube, bicampeonato mundial, eu sou de 86, né, eu tinha mais ou menos 6 anos, 7 anos ali,
Também acompanhei aquele Real Madrid, de Raul, Morientes, vários jogadores, né? E fui acompanhando, principalmente futebol europeu, futebol nacional, via na época da Band aí o Campeonato Carioca que passava aqui. E depois, né, o futebol aqui em Potiguar, ele não era, assim, eu vim de uma família que não ia muito para estádios, né? Então eu vim acompanhar depois. E aí no caso o clube, né, que eu torço, eu sou americano, né? Mas claro, as análises, né, como a gente faz são... Mas sou americano, de fato. E quando eu vi que eu poderia trabalhar estatística com futebol, legal, cara, isso foi muito legal. E hoje eu uso uma rede social com muita efetividade, é o LinkedIn. Pode falar pra gente aí, tudo pra galera acompanhar também. E o LinkedIn, o Thiago Valentim lá, Thiago Valentim Marques, o LinkedIn a gente tem conexões com vários clubes, assim, vários clubes. Tem o pessoal até do América me adicionou, analista de desempenho. Legal. Então, a gente vai criando redes, né? Então, assim, é o network, né? O famoso network. Então, vamos mostrando trabalho para ver justamente onde a gente pode contribuir. Mas usar estatística, usar os dados para ajudar na tomada de decisões é algo muito legal. Ainda tem outra sacada, né? A gente até estava comentando aqui nos bastidores, tem um software, né? É um site, né? Mas que ele serve de software, que é o InScout. O InScout, ele serve para pegar a estatística dos jogos, né, uma partida específica, e também justamente para buscar atletas. Então, é uma rede, você pode, por exemplo, imagina você assistir vários jogos para ter que observar os atletas. Então, o que a gente faz? Pega os dados, faz esse filtro e depois do filtro você analisa os vídeos. Que legal, então, facilita, né? Isso facilita muito, essa filtragem. Bola. E o Eugênio Gomes, como é que estou essa história no futebol, principalmente quando a gente fala do futebol potiguar, e pela idade de 30 anos, né? Você começou com quantos anos treinando uma equipe de futebol profissional? 26. 26 anos. Tá treinador mais novo do estado. Foi verdade. Treinador mais novo do estado. É o título que o Eugênio tem. Assumi um... Eugênio, como é que começou essa história de treinador no futebol potiguar? Com mesmo a situação do Thiago, né? Minha família não tinha ninguém que gostava de futebol, só meus tios, mas eu não tinha muita proximidade. Só que eu sempre gostei de assistir futebol. Assistir. Jogar nunca foi minha praia, mesmo jogando em categorias de base. E surgiu o José Mourinho, né, naquele Porto de 2004. Isso. E quando eu fui ver a história, ele era um perfil diferente. Ele era polêmico, ele tirava onda com a torcida adversária. Ele era louco, Zé. Ele provocava os jogadores. Ele era louco, velho. Ele blindava os atletas em coletivas, entendeu? E aquilo me chamou a atenção, a postura diferente. Não era uma postura de, a expressão, entre aspas, boleirão. Ela era uma postura um pouco diferente dos outros treinadores. As próprias entrevistas dele, aquilo me chamava muita atenção, o modo como ele lidava, o modo como ele criava, né, um cenário em torno disso. Então eu fui pesquisar e eu vi a história dele. Foi um cara que não conseguiu ser atleta profissional, o pai dele foi, mas ele não conseguiu, só que ele tinha uma leitura muito boa e com 19 anos ele foi trabalhar com o pai na comissão técnica do pai dele. E ele se destacou mais do que o pai dele, tanto é que ele galgou posições como comissão técnica muito acima do pai dele, foi parar em Sporting, Benfica, Barcelona, e foi quando ele estourou no Benfica em alguns jogos, de lá foi para o União Leiria. Aí se destacou e foi pro Porto, né? E no Porto ele estourou como treinador, levou a ser campeão da Liga dos Campeões da Europa, bicampeão português, Copa da UEFA, enfim. Mundial Interclubes, até ir pro Chelsea, né? Só que naquele Porto 2004 me chamou a atenção. É um cara diferente, né? E eu vi que era uma profissão que eu podia seguir porque eu gostava daquilo. Legal. Da adrenalina, ao mesmo tempo do não vou dizer a palavra network, mas do cenário que envolvia o treinador. A gente sabe que no dia a dia não é tão bonito, né? Digamos assim. Não é tão glamuroso. Não é tão glamuroso, né? É muito estressante, mas... Por isso que eu tô sem cabelo, mas... É muito estressante, mas assim, uma coisa que eu queria pra minha vida. Minha mãe não apoiou muito, né? Minha mãe queria que eu sempre fui um bom aluno na época de escola. Minha mãe queria que eu seguisse a área do direito, fizesse concurso público pra juiz, desembargador. Só que eu fiz, não, mas eu vou fazer a coisa que eu quero e eu quero ser melhor do que eu vou querer. Então, assim, com 18 para 19 anos eu entrei no ABC, pedi emprego lá. O pessoal cedeu, passei 2 anos, aí Visão Celeste, 2 anos de Globo, que é por isso que tinha esse sonho de voltar para a Águia, e Santa Cruz de Natal, né, onde eu fiquei 6 anos e virei treinador profissional. Aí assim, tô seguindo a área. Porque eu preferia errar antes, digamos assim. Claro, a gente vê os treinadores começando com 40 anos de idade, né? Na minha cabeça, enquanto eu tenho um pique, eu vou começar antes, para poder errar no início. Quando eu tiver 40 anos, tá aqui nem como Carpini, quem sabe, legal, né? 40 anos de idade no São Paulo. Aí, não, isso é o trabalho, eu tenho um projeto, eu tenho um projeto. Errar agora, por exemplo... João Paulo, que é um cara que eu admiro, o Igor César, eles têm 43. Isso que eu ia perguntar. E era um gancho da pergunta que eu ia fazer. Você falou no Mourinho, que vai um cenário aí internacional, mas quando a gente traz aqui para o nosso cenário brasileiro, até mesmo local,
Quem é que você tem como referência? Fala, pô, esse cara aqui, ó, referência. Luizinho Lopes. Luizinho Lopes? É. Aí, na bucha. Eu fiquei pouco tempo com ele, mas ele é diferente. Luizinho. Ele é diferente, de verdade. Eu acho que ele foi injustiçado. Eu converso muito isso com o Silva, né, meu empresário. Né, injustiçado aqui no América. Não, sem condições. E ele tinha números muito bons. Se eu não me engano, é 62 ou 69% de aproveitamento. Era cerca de 70% de aproveitamento. E ele mesmo assim... A gente sabe que um ABC e um América, o cara liderar né, um grupo ABC e América, treinador, vai passar cada perrengue. Tá vendo aí Rafael Lacerda, o Marquinhos Santos. Eles estão percebendo o que é treinar um ABC e um América. E eu converso muito isso com o Silva, né, meu empresário da Sport Car, que... Quando surgiu essas propostas de fora, aí tipo, tem essas outras propostas que ele me trouxe, mas essa de fora me brilhou mais os olhos, porque como eu brinco muito com ele, eu falo, Silva, minha intenção é sair para não voltar mais, né? Me destacar e crescer. Claro. Aí ele até brinca, não, mas quem se aparecer uma proposta boa pro Brasil, eu fiz, não, assim, ninguém sabe o dia de amanhã, né? Ninguém pode fechar a porta, mas se possivelmente eu fizer a carreira fora do Brasil, é o que eu sonho. Então tá aí, rapaz. E a gente deseja muito sucesso, até porque a gente sabe da história, do trabalho, da competência e acompanha o dia a dia do Eugênio. E isso aí é a torcida que fica aqui, dos amigos que faz a crônica esportiva, que o Eugênio tem uma boa relação, né? Aí que a gente for citar aqui o Eugênio, a gente se encontra sempre na pelada da imprensa, aquele negócio toda terça. Toda terça-feira, né? Luizão fazia raiva lá, hoje eu não faço mais, né? Fazia não, mentira, fazia não. Levava uns gritos de Júlio III. Agora, mas quem não leva grito de Júlio III? Todo mundo leva. É porque Júlio quer que a gente jogue como ele. Eu fiz, Júlio, eu digo isso a ele, Júlio, você é ídolo do América. Você foi um craque, você quer que a gente, peladeiro, jogue que nem você, não tem condição. Eu tô pensando na cervejinha no pós. No pós, no espeto. Pós, lá no espetinho, pô. Eu quero correr pra lá, pô. Ô, Tiagão, irmão, obrigado por mais um podcast, estar com a gente aqui, trazendo toda a sua experiência, os números e esse amor que você tem pelo nosso futebol. Tamo junto, pai. Isso é um trabalho realmente bem complicado, né? A gente tem que pegar os dados manualmente, mas o amor ao futebol, né, ele fala mais alto. Gastamos um tempão aí, mas o fato da Band também dando ter essa parceria aí com o LACID, né, que é o grupo de pesquisa que eu participo da UFRN, que é o Laboratório de Ciências e Dados, e tanto participando no Jogo Aberto e agora a primeira vez no Potigol. Então, assim, obrigado aí pela oportunidade. E valeu. Vamos embora. Vamos aí nas próximas. Eugênio, irmão, obrigado. Sucesso aí nessa temporada 2024 com o Globo e também sucesso no restante dessa temporada, né, em outros territórios, se não brasileiros, internacionais por aí, se Deus quiser. Deus quiser, obrigado. Obrigado a todos pelo convite. Estar aqui com vocês é muito bom. E Deus vai abrir portas, né? A gente tem que colocar na mão dele e ele vai saber melhor pra gente. E vocês vão ver uma Águia de Ceará bem diferente. Vamos lá, a torcida é essa, que o nosso Campeonato Potiguar no segundo turno, né, ele evolua e com todas as equipes em alto nível, que é bastante importante. Não só para as equipes, mas para o nível do campeonato, para quem transmite, para quem, né, acompanha e gosta do futebol. E outra coisa, detalhe para você que está em casa acompanhando, o Potigol é o podcast do Campeonato Potiguar, mas esse podcast aqui tem uma novidade, ele vai virar uma extensão e vai durar durante toda a temporada, mas com outro nome, isso a gente fala depois. Cheiro grande, meu povo, e até a próxima!